Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril. Estou aqui para dar as orientações da primeira parte da nossa aula, tá? Hoje eu farei diferente, farei dois vídeos, onde nesse vídeo nós faremos a parte de português. Posteriormente, enviarei um outro vídeo para que você fique atento às orientações quanto à nossa atividade de matemática. Então, vamos dar uma olhadinha o que nós teremos para português nessa tarde. Então, vamos lá. Como atividade permanente, né, nós temos aí a leitura da agenda do dia. O calendário, hoje nós somente iremos comentar, né? A leitura pela professora. Então, nós trabalharemos com o ler e escrever. Que página, professora? Na página 178 e 179. O que nós temos nessas páginas? A atividade 2A. Lembra que nós começamos um projetinho, Confabulando com Fábulas? Pois é, nós iremos dar andamento nesse projeto. Então, a atividade 2A consiste em conhecendo as fábulas. Trabalharemos, então, com duas atividades, tá? O ratinho, o gato e o galo é a primeira fábula. E a segunda, o rei dos macacos e dois homens. Tá? Na segunda parte, que eu enviarei o outro vídeo, né? Nós faremos aí a matemática, né? Com uma avaliação. Então, como eu disse para vocês, eu não vou mostrar o calendário agora, mas depois aí em casa você peça aí para a mamãe, ou no próprio celular, ou se vocês tiverem aquele que nós chamamos de folhinha do calendário, você vai observar, né? Hoje é 29 de abril. Nós estamos no penúltimo dia do ano, tá? Amanhã nós encerraremos o mês de abril. O mês de abril é o mês de número 4, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Qual é o mês que vem na sequência? É o mês de maio. Então, o mês de maio também é conhecido como o mês 5, tá bom? Bem, então vamos à nossa fábula. A fábula de número 1. Então, nós temos aí, vou mostrar para vocês aqui para a gente acompanhar juntos. Se você achar mais fácil, mais tranquilo acompanhar aí no seu livro, tá? Você vai abrir na página 178. Aqui, etapa 2, conhecendo as fábulas. Atividade 2A, fábula. Quais as finalidades? Qual o conteúdo dessas fábulas? Número 1. Leia em parceria com a professora as fábulas O Ratinho, o Gato e o Galo. A segunda fábula, O Rei dos Macacos e Dois Homens. Então, vamos para a fábula de número 1. O Ratinho, o Gato e o Galo. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens, e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o, sem receio nenhum. Nisto, aparece um galo que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz,
não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá, contou à mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai, que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um coricocó, tamanho que quase caí de costas. Fugi. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato. Que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que, moral, quem vê cara não vê coração. Essa é uma fábula, né, escrita por Monteiro Lobato. Então, pessoal, o que nós temos aí? Olha, essa fábula é bem interessante, não é? Nós podemos analisar várias questões, várias situações aí. Primeiramente, quem são os personagens dessa fábula? Né? Então, a fábula é composta pelo ratinho, pelo gato e pelo galo. Tá? Também tem aí um terceiro personagem, um quarto personagem, que é a mamãe do rato. Então, nós observamos que o rato tem aí comportamento de ser humano, né? Um ratinho, quando nós falamos de ratinho, nós observamos que era um rato filhote, que ainda não tinha muito conhecimento de mundo. Então, ele saiu o quê? Para explorar um ambiente à sua volta. Começou a observar, né, a natureza. Aí o texto nos diz que ele observava a luz do sol, o verde das árvores, né, as águas dos rios, aí dos ribeirões. Começou a observar então a casa das pessoas. E aí ele entrou no quintal de uma roça. Como ele não tinha conhecimento de mundo, né, ele começou a achar tudo muito interessante. E começou a examinar o passo a passo, farejando tudo. E no quintal ele se deparou então com um animal. E o texto nos diz: um animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Você conseguiu identificar que animal é esse? Se o texto nos diz que é um ratinho, olha o título: um ratinho, um gato e o galo, então o ratinho se deparou com quem que tem belíssimo pelo? Claro, com o gato. E o gato dormia ali sossegado ao sol, diz o texto. Então o rato se aproximou e farejou. Ele não sentiu medo. Por quê, pessoal? Ele não sentiu medo porque o gato tinha uma bela aparência. Então ele olhava, ele via, né, um ser muito bonito,
Os pelos pareciam macios. E como ele dormia tranquilamente ao sol, né, sossegado, tranquilo, ele não aparentou o ratinho não aparentou demonstrar nenhum tipo de medo. Bem, enquanto ele farejava, o gato, que não percebeu ali a sua presença, eis que acontece algo que não era previsto. O galo apareceu. Puxa, que susto foi para esse ratinho! Afinal de contas, esse galo com ar imponente, né, e poderoso aí, bateu as asas e cantou. Aí o texto nos diz que o ratinho quase morreu de medo. Foi por um triz, né? Ele se assustou, né? Imagina aí, ele parado, observando o gato e o galo bate as asas e canta. Então, o texto vai nos contando que o ratinho, né, ficou todo arrepiado e, ó, disparou, correu e voltou para casa. Chegando em casa, contou para a mamãe, né, na sua ingenuidade, quem é que ele viu por lá? Quais eram os seres? Então, no seu diálogo com a mamãe, nós conseguimos aí observar, né, que ele disse que esses dois animais causaram uma impressão. Qual foi a impressão que ele teve? Primeiramente, ele viu esse animal de pelo macio e de ar bondoso. E ele diz que ele seduziu logo, né? Então, ele, quando viu esse gato, ele achou que talvez esse fosse um animal amigo, que nunca causasse mal para os ratinhos. Então, demonstra aí que ele se enganou, porque ele estava olhando para o gato, né? Um inimigo mortal dos ratos. E depois ele diz para a mamãe que, enquanto ele observava o gato, apareceu um outro animal, que aos olhos do ratinho era um animal feroz. E ele cita aí, olha no texto, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. E ele continua, bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um coricocó, tamanho que quase caiu de costas. Então ele observou os aspectos, né, as características do galo, que para o ratinho era assim, imponente, poderoso, né? E aí demonstra que ele se enganou. Então a mamãe, no final, ela vai alertando o filho, né? Ela diz assim que o bicho de pelo macio e ar bondoso que é o terrível gato. Então, cuide-se, meu filho, é o gato que é o nosso inimigo, não é nosso amigo. O outro, né, de olhar feroz e crista rubra, que seria a crista vermelha, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. E aí o texto é concluído quando diz: as aparências enganam, né? Então, ficou aí a moral. A moral dessa história que nos diz o quê? Nos diz que quem vê cara não vê coração. Ou seja, se nós olharmos para o exterior, né, nós não estamos enxergando o interior, tá? Então, para que serve essa fábula? Né? O que ela nos transmite? Será que nós podemos trazer isso para a nossa vida, para a vida do ser humano? Isso pode nos mostrar, essa moral, pode nos trazer o ensinamento de que quem vê cara não vê coração? Muitas vezes nos enganamos, né? Muitas vezes julgamos as pessoas pela aparência que elas têm. Muitas vezes, sem conhecer, nós imaginamos que talvez as pessoas sejam bondosas, caridosas, né? Talvez elas sejam elegantes,
no modo de se vestir, no modo de falar, mas quando nós as conhecemos a fundo, nós percebemos que não é isso. E talvez uma pessoa, né, quando nós olhamos para a aparência, talvez não é tão chamativa. De repente é uma pessoa que traz um conhecimento muito profundo, é uma pessoa solidária, é uma pessoa amável, companheira, dedicada. Isso nós podemos trazer para a nossa vida, mas em vários aspectos, tá? Então, quem vê cara, não vê coração, tá? Ou seja, não podemos analisar o interior das pessoas quando nós olhamos apenas para o aspecto físico. Por isso é importante conhecermos as pessoas a fundo, tá? As atitudes, as ações que essas pessoas, né, nos passam. Através das ações e das atitudes, nós podemos conhecê-las, não meramente por palavras, tá? Então, observem aí como as fábulas têm esse papel importante, tá? Então, vamos aí para a segunda fábula. É o texto de número 2. Como eu disse para vocês, se vocês quiserem aí acompanhar no próprio livro, é possível, tá? Então, aí, texto 2, o Rei dos Macacos e dois homens. Tendo perdido o caminho, dois companheiros que caminhavam, depois de terem andado muito, chegaram à terra dos macacos. Foram, então, levados ante o rei, que, vendo-os, disse: em vossa terra e dos lugares de onde vindes, o que dizem de mim e de meu reino? Um dos homens respondeu: dizem que sois um rei grandioso, de gente sábia e muito culta. O outro, que gostava da verdade, respondeu: toda a vossa gente são macacos, portanto, irracionais. E sendo assim, vós, que sois o rei também, é um macaco. Ouvindo isso, o rei mandou que o matassem. E ao primeiro ordenou que o tratassem muito bem. Moral: a verdade causa ódio e o elogio ganha amigos. Esta é uma fábula de Êxopo, tá? Então, o rei dos macacos e dois homens. A fábula nos traz aí, né? Nos confirma que dois homens, então, estavam caminhando, né? Caminharam muito e chegaram, então, né, à terra dos macacos. E quando eles chegaram nessa terra, foram logo levados diante do rei. Quem era o rei? Era um macaco. Se a terra era de macacos, o rei, quem liderava o grupo, era um macaco. Então, quando ele questionou, né, o que na terra de vocês, ou seja, na terra dos homens, o que dizem de mim? O que falam do meu reino? Isso é um macaco perguntando. Um dos homens, então, foi lá bajular o rei dos macacos e disse assim: olha, lá na minha terra, nós ouvimos falar que o senhor é um rei grandioso, né? A vossa majestade aí é um rei sábio, é um rei culto. Enquanto que o outro, né, observando que o companheiro dizia mentira, ele não era favorável à mentira. Ele, por sua vez, respondeu a verdade para o rei dos macacos. Que verdade era essa? Olha, no meio aí do seu povo, todos são macacos. Os macacos são seres irracionais, não pensam. Então,
Se a vossa majestade é um macaco, né? O rei é um macaco, também é irracional, tanto quanto os outros. Olha que coragem desse homem, ele disse a verdade. O que não agradou o rei. Quando o rei ouviu isso de sua boca, ele logo ordenou que os seus súditos o matassem. Esse homem foi morto por dizer a verdade, né? Enquanto que o rei também ordenou que ao primeiro, aquele mentiroso, né, fosse tratado muito bem, com todas as honrarias em sua terra. Então, qual é a moral que esse texto nos traz, né? A verdade causa ódio e o elogio ganha amigos. Mas o que vocês acham disso? Vocês acham que é possível conquistar uma amizade com base em mentiras? Será que vale a pena? Uma pessoa que conta mentira é digna de confiança? Pois é, a gente percebe que esse rei dos macacos se enganou. Ele gostava de ser bajulado, quando na verdade esse homem agiu de má fé. Ele bajulou o rei para não ser morto, né? Então nós percebemos aí, em todas as fábulas, nós conseguimos extrair um ensinamento, nós conseguimos extrair, retirar uma lição para o nosso dia a dia. Pense nisso, né? Qual o objetivo de histórias como essas, né? Como essas que nós lemos? Né? Será que é realmente nos trazer ensinamentos para a nossa vida cotidiana? Então, nós observamos que sim, não é mesmo? Então, nós percebemos aí que, embora as fábulas tenham aí seres vivos atuando, nós percebemos que na primeira fábula nós temos aí 3 animais. Na verdade, 4, porque a mamãe do gatinho também é citada, mas 3 personagens principais. O ratinho, o gato e o galo, na primeira fábula. E aqui nós temos o rei dos macacos, um animal, mas também nós temos 2 homens. Também se adentram no quadro de personagens. Então, nós percebemos que as fábulas, elas trazem aí ensinamentos, nós podemos retirar lição de moral, extrair para a nossa vida cotidiana, né? Mas as fábulas, né, não têm apenas animais, tá? Atuando como personagem. Nós podemos sim observar que na maioria das fábulas nós vemos animais agindo, pensando, sentindo como gente. Mas nós podemos ter fábulas que nós vamos conhecer posteriormente durante esse projeto. Nós vamos observar que existem seres inanimados, como martelo, machado, seres que não têm vida, que também vão atuar como personagens, assim também como seres humanos, fazendo parte de fábulas, tá? Agora eu gostaria que você refletisse. Nós podemos mudar as personagens sem assim alterar, sem modificar da história, né, a moral? Vocês acreditam que sim? Pois bem, nós podemos, né? É possível, existe essa possibilidade sim. Nós podemos trocar, misturar aí personagens sem modificar o conteúdo da fábula, tá? Então, nós vamos, à medida que nós formos desenvolvendo o nosso projeto, Confabulando com Fábulas, vocês vão perceber como é que isso acontece.
Eu espero que vocês aí tenham realmente tirado, extraído uma lição ou duas lições, porque nós vimos duas morais diferentes, tá? Então, pense. Eu gostaria que você fizesse a leitura depois, em outro momento. Faça a leitura calmamente, leia em voz alta, treine a leitura, tá? À medida que você for lendo, fazendo as pontuações, né? Respeitando, né, as pontuações, respeitando o ritmo, a entonação, você vai perceber que a sua compreensão textual vai melhorar ainda mais. Eu espero que você tenha gostado das fábulas, tá? E brevemente, daqui a pouquinho, na verdade, eu deixarei um próximo vídeo, tá? Com as orientações para a avaliação de matemática. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima aula.